Olá, eu sou Lucas Martinelli e esse é mais um vídeo que eu posto aqui para você com muita gratidão por você me acompanhar aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não era inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a se inscrever e me acompanhar em cada vídeo, em cada novo conteúdo que eu compartilho por aqui. Toda semana eu estou aqui gerando conteúdo para você crescer na sua inteligência espiritual e dessa forma conquistar a sua vida abundante, porque é uma promessa. Eu quero falar hoje sobre controle e eu tenho algumas coisas muito legais que vão te levar para um outro nível. Fica aqui comigo, certo? Então olha só, naturalmente nós seres humanos queremos ter o controle, não é? Quem aí nunca foi criança e já disputou o controle remoto, ou com o irmão, ou com alguém, né? A sensação de ter aquele controle remoto na mão, de poder definir em qual canal você colocava a sua TV, né? Eu já passei por isso. E é muito interessante porque isso é um reflexo de coisas muito mais profundas na nossa vida, né? Então, o controle remoto, ele é um bom exemplo disso. Eu quero falar para você agora sobre 4 controles. E não é controle remoto, não. Primeiro, autocontrole. Segundo, controle das pessoas. Terceiro, controle das situações. Quarto, controle do tempo. Desses 4 exemplos, desses 4 itens que fazem parte da nossa vida, um deles, de fato, nós podemos controlar. Os outros 3 não. Só que muitas vezes o que acontece é que aquilo que nós não poderíamos controlar é o que nós queremos controlar, né? E aquilo que nós poderíamos controlar é o que muitas vezes a gente não controla. Nós seres humanos, às vezes, a gente complica as coisas, né? Vamos falar a verdade aqui? Então olha só, desses 4 itens que eu te falei, qual é o item que nós realmente podemos ter controle? O autocontrole, que é o controle sobre nós mesmos. E é o que muitas vezes, podendo ter esse controle, a gente não exerce, a gente não faz, a gente não aprende como fazer. E os outros 3 itens que a gente não tem como ter controle e que muitas vezes a gente se esforça para ter e a gente desgasta, a gente desperdiça tempo e energia, é o controle das pessoas, o controle das situações e o controle do tempo. Né? Porque você controla outra pessoa? Não. De repente você é pai, mãe, tem um filho pequeno, até por um pouquinho você controla, mas dura pouco. Porque é interessante quando a criança ela aprende a engatinhar, ela começa a aprender a andar, ela não quer mais ficar no colo. E aí se você fica tentando controlar, pôr no colo, a criança ela começa a chorar, ela começa a se manifestar, tipo assim, me solta, eu quero ir pro chão. Ou seja, às vezes um bebê de 1 ano, a gente já não tem mais o total controle. E aí vai crescendo, esse controle diminui mais ainda, né? Então, quero te falar uma coisa importante sobre esse tema. Controle é aprendido. Anota aí, se você estiver anotando, se não estava, anote, porque essas informações são valiosas para você aplicar na tua vida. Controle é aprendido. Essas TVs novas, né, essas Smart TVs modernas de hoje em dia, você olha para o controle remoto, é um controle remoto gigante, tem tantos botões, tantas funções, que vem até com manual de instruções só para você operar, manusear aquele controle. Por quê? Para você aprender a usar, porque controle é aprendido. Agora, vamos trazer para a realidade? Autocontrole é aprendido? Sim. E o mais importante do vídeo de hoje, desse conteúdo, é o autocontrole. Por quê? Porque é o que de fato nós podemos controlar, a nós mesmos.
Não adianta eu vir aqui te falar de controle do tempo. Não existe controle do tempo. Você não tem como controlar. Existe gestão do tempo, é outra coisa. Você aproveitar o tempo da melhor forma possível. Mas controle do tempo não existe. Controle das pessoas não existe. Nem Deus fez isso. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no começo de tudo, Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Deus ele não estabeleceu esse controle sobre nós, seres humanos, como um controle remoto, um objeto, porque não somos. Então não existe controle das pessoas. Será que você não está gastando muito tempo, muita energia, querendo controlar as pessoas? E isso pode ser em qualquer ambiente, em qualquer nível, tá? De repente é no teu casamento, nos teus relacionamentos interpessoais, amorosos. De repente você quer controlar as pessoas no teu ambiente de trabalho, você é um líder, você é um empreendedor, você tem pessoas debaixo da tua liderança, você não vai controlar essas pessoas. Não adianta. Então, o foco desse vídeo é autocontrole e isso é aprendido, ok? Agora, mesmo quando nós falamos em autocontrole, nem tudo nós controlamos em nós mesmos. Lucas, como assim? Então eu vou te falar agora sobre 4 pontos do autocontrole. 3 nós temos poder de controlar. É possível aprender isso. E 1 não. O que não dá pra gente controlar em nós mesmos? As nossas emoções. Por exemplo, existem as 5 emoções primárias, né? Que é a Marta. Eu aprendi isso com um dos meus mentores, o Fernando Guilhem, e eu gosto de falar, né? A Marta. Marta significa as iniciais das 5 emoções primárias: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Marta, as iniciais: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Então, isso está aqui dentro de nós, vem de fábrica. Se você vê um cachorro Rottweiler na rua vindo na sua direção, você vai sentir medo na hora. E isso é em menos de 1 segundo, isso é num processo tão rápido. E o teu cérebro vai reagir diante desse medo. O que é isso? Emoção primária. Dá para controlar? Não. O que dá para controlar? Então, desses 4 pontos sobre o autocontrole, primeiro, as nossas emoções não controlamos. Eu vejo um cachorro na rua grande vindo na minha direção, não tem como controlar. O meu cérebro na hora vai sentir medo e aí ele vai gerar hormônios ligados ao medo, que muitas vezes são para nossa proteção e defesa, tá? Tristeza é uma emoção primária. Então, se você recebe, por exemplo, a notícia de um falecimento de alguém que você ama, é natural, vai vir tristeza. É natural, entende? Então as emoções primárias nós não controlamos. O que nós controlamos em nós mesmos? Sentimentos. Porque os sentimentos eles são o resultado, ou seja, o próximo passo das emoções que nós não controlamos. Ok? Então medo. Medo é uma emoção primária. Agora, um sentimento depressivo, isso é possível ser controlado. Então, o medo, ele pode virar um sentimento depressivo. Pode, se eu não controlar. Mas aí eu tenho poder de controlar. Percebe? Então, os sentimentos podem ser controlados. Nós podemos controlar os nossos sentimentos. Tristeza, não é? Como eu dei o exemplo aqui, eu tenho como controlar a tristeza? Não. Agora, se eu deixar a tristeza, que é uma emoção, virar um sentimento prolongado, que aí também pode ser um sentimento depressivo, né? Eu falei de sentimento depressivo no medo, na verdade, é o pânico. Aí a tristeza pode virar um sentimento depressivo. Agora, eu tenho como controlar. Para quê? Para que aquela tristeza não vire um sentimento, algo permanente e assim por diante, tá? Então, sentimentos podemos controlar. Pensamentos também. Eu posso controlar os meus pensamentos, Lucas? Pode, claro que sim. Aliás, a Bíblia fala isso, para nós levarmos cativa a obediência de Cristo todo pensamento, ou seja, muitas vezes aquelas setas
que vem na nossa mente aqueles pensamentos ruins e às vezes não, todo dia vem setas de pensamentos ruins, mas nós temos como controlar. Por isso que a Bíblia fala sobre uma das armaduras de Deus, lá em Efésios 6, é o capacete da salvação. Ok? Então, emoções eu não tenho como controlar. Sentimentos eu tenho como controlar. Pensamentos eu tenho como controlar. E por último, o quarto ponto do autocontrole, reações. Nós também podemos controlar as nossas reações. Então, eu vi o cachorro na minha direção bravo. A emoção do medo eu não controlo, mas a reação eu controlo. Eu vou correr ou eu vou ficar parado, quieto? Ou eu vou enfrentar aquele cachorro? Reação, eu tenho controle. Controle se eu vou correr, se eu vou ficar parado estático, como uma estátua, ou se eu vou contra o cachorro, vou encarar ele e sei lá. Ainda bem que eu nunca passei por algo assim, né? Mas as reações nós controlamos. Percebe isso? Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para você nesse vídeo. Falando um pouquinho, dando uma pincelada sobre controle. 4 tipos de controle que eu falei no começo desse vídeo e os 4 pontos do autocontrole. Gostou? Valeu? Trouxe para você insights, aprendizados, agregou para você algum valor? Espero que sim. Comenta aqui embaixo, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com alguém e nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz. Tchau, tchau.